Aí, vamos lá, pode começar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Dia 21. Cura de Enéas. Ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu. E tendo-a lavado e colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Amém. Bom, é um texto relativamente curto e simples, né? Então eu quero aproveitar para vocês me atualizarem aí, porque realmente eu fiquei assim muito desejosa, né? Porque essas leituras que passaram, né, que eu não tava, foi basicamente a inserção de Paulo no grupo, né? Ele ainda não tá totalmente inserido, mas foi o momento que ele é apresentado, e eu queria que vocês me passassem aí um pequeno resumo desse processo, porque onde nós estávamos? Nós estávamos em uma igreja que aí até então começou a fazer ali os seus primeiros sinais, uma igreja que começou ali com Pedro e João, fazer ali os primeiros sinais e começou a incomodar. As lideranças, achando que Jesus estava morto, não iam ter mais problemas, e viu que esse problema ia continuar. Então eles chamam esses discípulos, ameaça, açoita, porém eles continuam, que é quando eles oram, né? E mais uma vez eles são visitados pelo Espírito Santo, continuam a pregar. Aí depois a gente tem a escolha dos 7, né? Os diáconos. Depois vem, deixa eu ver, Estevão, que é apedrejado. Depois a gente tem o episódio de Filipe também, que foi um grande pregador, né? Que aconteceu algo ali bem notável quando ele acompanha ali, né? O carro do etíope lá, da rainha de Candace. Depois a pregação do evangelho em Samaria. Aí vem, né, Paulo, a conversão de Saulo de Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Saulo apresenta-se ali para os discípulos, e eles temem, né, a receber Paulo porque ele era o perseguidor, e acontece que há uma necessidade de Barnabé pegar Paulo e levar e tipo avalizar Paulo, né? Falou: olha, pode confiar, eu vi ele pregando em Damasco, ele realmente se converteu, não precisam ter medo. Tem um episódio que é o episódio que Paulo ele fica se preparando, que os escritores dizem que ele foi para o deserto da Arábia e ficou ali por 14 anos.
Esse episódio, nos comentários de vocês, o irmão João já tá aí? Ah, o irmão João tá aí, eu queria perguntar pra ele. Esse episódio foi nesse momento, foi antes que Barnabé apresenta Paulo para os discípulos, ou foi depois que ele é aceito pelos discípulos que ele vai para esse momento de preparação para se dedicar na pregação do evangelho? Esse momento é depois, Daiane. Primeiro ele é simplesmente apresentado, né? Temido num primeiro momento. E aí eu penso, né? Os textos não dizem. Eu penso que aliás, tem uma das cartas que Paulo diz, né? Que os discípulos, eles viveram com Jesus pelos 3 anos. Então, eles tinham ouvido de Jesus, né? E Paulo não. Então, Paulo precisava exatamente dessa preparação. Então, por isso que daí para frente ele vai se isolar. Na verdade, são o primeiro 3 anos, né? Que ele vai ficar lá na região da Arábia e depois só mais 7 anos que aí ele vai fazer aquela primeira viagem lá, daquelas viagens que a gente sabe, né, que ele fez, das viagens missionárias, né, das 3. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque esse episódio a gente não consegue ter informação assim só pelo texto, né? E quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei muito espantada, porque eu falei, poxa, o cara ficou ali 10, né, pelas contas do irmão João. Algumas pessoas fazem uma conta de que dá praticamente 14 anos se preparando, né, e foi na aula de missiologia que eu aprendi isso. E isso para mim foi tão importante no aspecto de nós entendermos o tempo, né, do chamado, o tempo de nós estarmos prontos, porque eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho muito importante nós entendermos esse aspecto, porque às vezes a gente percebe muitas pessoas que têm um chamado e querem muito se dedicar na pregação do evangelho, né, no ministério em si, né, de maneira mais específica, porém não há uma base, não há um preparo, e a gente percebe muitas pessoas que se desviam, muitos pastores frustrados. Eu tenho certeza que vocês já conhecem alguém que, né, passa por isso. Missionários que vão para o campo e sofrem porque adoecem, perdem apoio da igreja, não tem recurso financeiro, se frustram, se revoltam, né? Desistem do evangelho, desistem da causa, desistem do trabalho. Mas tudo isso por quê? Porque não houve, né, essa convicção e essa estar pronto, né? E aí a gente percebe que isso foi tão importante para Paulo, porque Paulo passou o que passou e ele falou assim, não, eu sei do que está acontecendo, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos continuar. E a gente às vezes não valoriza, né, essa nossa condição humana de limitação. E eu acho isso muito importante, né, de nós termos, né, esse trabalhar, passar pela prova do tempo, para não... uma vez eu fiz um vídeo, citei sobre isso, né, valioso demais para que se perca. Às vezes uma pessoa sem esse preparo, ela vai trazer um prejuízo muito maior para o reino. Por quê? Porque ela não está pronta e ela vai se perder. E aí na imagem desse livro tem um brotinho nascendo de uma planta. E é como se você fosse lá e cortasse aquele broto, né? Então, tipo assim, é muito valioso. Uma pessoa com um chamado, ela é muito valiosa, então ela não pode se perder. E eu me lembro muito desse momento, né, na vida de Paulo, desse momento que ele passou se preparando, porque o chamado dele foi algo muito claro, ele não tinha dúvidas, né? E é muito interessante isso na história de Paulo, ele sabia quem tinha chamado ele, porque foi uma experiência. Por isso que é importante as experiências, porque uma coisa é eu falar, né, você falar para alguém o quanto ela é importante, o quanto ela é valorosa dentro, né, desse aspecto do reino, como um discípulo, como ela tem um papel primordial. Uma coisa é eu falar, outra coisa é ela ter essa convicção. E para o reino, precisamos da convicção.
Não adianta alguém convencido da sua importância. Ele precisa estar convertido da sua importância, né? Então tá bom. Era só essa observação que eu tinha, essa dúvida. Então, Daiane, só pegando um gancho no sábado, assim, porque a gente falou disso exatamente no sábado, né? Disso que você está dizendo, e isso também tem uma outra consequência, né? Que é a qualidade do evangelho que você vai repassar, que você vai entregar, né? E a gente falou disso exatamente no sábado, sabe? Por quê? Porque sem preparo ocorre também o que a gente vê em muitos locais hoje, né? Sim, a qualidade do evangelho que se entrega em muitas igrejas, às vezes pela falta do conhecimento, às vezes pela falta de fundamento no evangelho. E aí o que a gente tem? A gente tem também um grupo de crentes que não tem raiz, porque o evangelho com o qual eles foram alimentados não tinha essa qualidade, né? Então também nesse sentido a gente falou disso sábado na outra leitura, só para corroborar e lembrar o que a gente já havia também comentado nessa mesma perspectiva que você está colocando aí. E é tão visível, né? A gente vai em uma igreja X ou em uma igreja Y e você percebe ali o desenrolar, né? O proclamar, que como a gente acostuma muito com esse ambiente, né, eclesiástico, com essa vida religiosa, fica muito comum para nós, né? A gente que vai na igreja e tem o hábito de ir na igreja é muito comum. Mas para uma pessoa que não é acostumada, para o visitante, como a gente, né, fala, o visitante que está ali na igreja, há uma diferença gritante, né, de você ir a uma igreja que tem uma pessoa que está ali, que tem uma habilidade, que tem um chamado, que tem uma convicção, que tem uma experiência e está passando aquilo. É muito diferente. Eu, semana passada até, eu tive uma experiência nesse sentido. Semana passada eu tive uma experiência de perceber essa diferença. E eu estava vendo uma pessoa, né, numa igreja falando e eu disse, gente, essa pessoa não deveria estar ali. É uma pessoa boa, uma pessoa honesta, é uma pessoa que ama Jesus, mas ela não deveria estar ali em cima, não é o lugar dela. E por que as coisas acontecem assim? Né? Porque a gente não entendeu esse processo de que cada um tem um chamado, né? E Paulo, ele tinha esse chamado e ele não foi de qualquer jeito, ele entendeu a importância daquilo. E é claro que isso tem várias implicações, né? A convicção, né? Como vocês falaram, eu fico pensando, né? Essa experiência que Paulo teve de ouvir Jesus e ver Jesus, isso poderia ter um efeito negativo se ele não tivesse estrutura psicológica, né? Ele poderia pensar, poxa, eu permiti que matasse Estevão, eu permiti que batesse, que açoitasse Pedro e João, eu permiti isso, eu não mereço nem viver, eu sou um nada, e isso poderia causar nele um efeito negativo, mas ele soube como lidar, ele soube como conduzir a sua emoção, né? Ele soube como conduzir o fator humano, e isso é muito importante. Nós precisamos muito parar de tempos em tempos e olhar para o nosso fator humano e nos perguntar, como que eu estou conduzindo isso? Estou preparada? Estou preparado para uma traição na minha igreja? Estou preparado para uma mentira? Estou preparado para fatores humanos, né? Estou preparado para um trauma? Estou preparado para uma decepção? Como que eu vou lidar com tudo isso? Por isso que as pessoas estão, né, na maioria das igrejas, muito doentes, muito machucadas, porque não se prepara isso. Paulo, ele se preparou, né? Ok, continuando. Deixa eu falar, aproveitando o gancho que você falou assim, às vezes a gente vê as pessoas no lugar que ela não deveria estar. Se não que a gente desmereça ninguém, nem nos desmerecemos. Sim. Mas está acontecendo muito isso, principalmente ali na nossa igreja agora. Estamos com o pastor novo, né? Aí, assim, até falei pro pastor, não me coloca mais para fazer isso. Eu não estou preparado. Eu não sinto que eu estou preparado. Está colocando, assim, aleatório para
pregar. Aí coloca, às vezes, pessoas... E eu fico, assim, preocupada. É que esse negócio que você falou de visitante. Às vezes, tem um visitante que está até tentando buscar a salvação, conhecer. Aí chega na igreja, tem uma pessoa lá para pregar que não está preparada para pregar. Porque nós não estamos tendo estudo, não estamos tendo várias coisas na igreja. Eu até questionei para o pastor, falei, pastor, eu não quero que você me coloque para pregar mais. Porque eu preciso de estudo, eu não estou preparada, eu não tenho conhecimento da Bíblia, igual eu deveria ter para estar pregando. E eu não vou me sentir bem se uma hora tiver um visitante. Aí você não está preparada, o visitante não vai se sentir à vontade, às vezes não vai voltar mais. Então, assim, eu também penso muito isso, que a gente tem que saber se colocar no lugar que Deus te chama. Que a gente que sabe se a gente está preparado ou não. Não é o seu pastor, não é o seu irmão, é a gente que sabe. Bom, eu penso assim. Não, sim, é justamente o que a gente está falando. O que acontece, né, no exemplo que a irmã está falando, eu sei porque é a igreja, né, que eu congreguei e eu sei qual é a realidade. O que acontece? Há uma dificuldade, né, em trabalhar esse ponto, porque há um aspecto seguinte. Igrejas pequenas, geralmente, não tem muito o que escolher. Não tem muito, né? Você vai para uma igreja grande, tá aquele tanto de obreiro louco para pregar, louco para ganhar uma oportunidade, para dar uma palavra, para trazer saudação, para pregar. Tá todo mundo disputando uma vaga no púlpito. Mas igreja pequena, não tem. Só tem o pastor, aí tem um obreirinho ali totalmente despreparado. Não tô dando agora exemplo da minha igreja, tá, pessoal? Eu tô dando um exemplo geral, que é o que acontece na maioria das igrejinhas pequenas, como o caso da nossa, da minha outra igreja, né? Tem ali o pastor, um obreirinho ali com a gravatinha no meio da barriga, totalmente despreparado, mas tá ali com a Bíblia debaixo do braço, com um paletó e uma gravatinha. E tá ali, né? Pau pra toda a obra. O pastor manda pregar, ele vai lá e lê uns versículos aleatórios e grita um pouco e fala em línguas estranhas e tá bom. E, gente, é a realidade do Brasil, das igrejas evangélicas no Brasil. Infelizmente, não vai mudar. Toda igrejinha pequena que você for vai ter essa realidade. Então, o que acontece? Os pastores, eles têm essa visão. Que tem que pôr todo mundo para pregar e que você aprende lá em cima, na raça, e Deus usa quem está disposto, Deus usa quem está disponível, e se você buscar e orar e jejuar na hora, vai acontecer. Ponto. É uma realidade. Tá, e o que há de positivo nisso? Há algo positivo nisso. Por quê? Porque foi nesse cenário que praticamente a maioria das igrejas cresceram. Não tem como negar. Vai na raça e o Espírito Santo na hora, né, usa o que você tem, o que você lê, o que você se alimenta, né, e aí a gente usa muito aquele contexto de que quando você for pregar, não se preocupe com o que você for falar, o Espírito Santo na hora vai te usar. E isso, muitos anos, muito tempo, deu certo? Deu certo. Olha a Assembleia de Deus. Como que as Assembleias de Deus começam? Uma portinha desse tamanho, do lado do boteco, entendeu? Gritando com a caixinha lá, aquela barulheira, caixa de Europa, e os irmãos cantando, e... Só que assim, é uma realidade, é um ponto, e a gente precisa olhar e ver o que se dá para fazer, qual o lado positivo, e é a realidade, gente, é a realidade do Brasil, ponto. Mas aí tem esse outro lado, que é esse lado que nós estamos falando, que nós precisamos observar a questão do chamado. Não tipo assim, então agora só quem faz um curso de teologia, só quem estuda muito, quem entenda que pode pregar. Não é isso. Longe disso. Mas é aquele que tem convicção daquilo que está fazendo. E é o que a gente está usando justamente esse momento na vida de Paulo. Paulo, ele quis ter essa convicção, ele quis ter essa segurança. Não, eu preciso saber quem foi esse Jesus, eu preciso saber o que ele espera de mim para que eu atenda o que ele quer. Então, Paulo, ele não se preocupou com o que ele queria fazer, ele se preocupou com o que Jesus esperava dele. Então, o exemplo da irmã é justamente nesse aspecto. Eu não me sinto naquele lugar.
E eu entendo, porque eu conheço ele, eu sei que é uma pessoa totalmente disponível, totalmente disposta e que provavelmente se sente mais à vontade em um outro ambiente dentro da igreja, em uma outra atividade dentro da igreja. E se a gente for, assim, citar exemplos, eu tenho certeza que cada um aí tem, no mínimo, aí 5 histórias parecidas com essa, né? De pessoas na igreja que eram colocadas para fazer serviços que não se sentiam à vontade para fazer, fazia, mas muitas das vezes saía de qualquer jeito, não saía um serviço com excelência, outras se frustravam, outras se envergonhavam, outras nunca mais voltavam na igreja porque não se sentiam mais à vontade para isso, outras com o desafio se sentiram desafiadas a continuar e a melhorar e continuaram e foram melhorando. Cada caso é um caso. Cada igreja é uma realidade. E assim, o que nós podemos entender para a gente tentar fechar essa realidade? Essa é uma realidade das igrejas pequenas no Brasil. Você não tem como escolher. E é uma questão de visão de igreja local. Tem pastor que não faz isso, jamais. Por mais que a igreja é pequena, ele se responsabiliza pela pregação ou prepara esses possíveis pregadores para entregar o púlpito, né? Geralmente, a maioria dos pastores não entregam o púlpito para uma pessoa que ele não perceba total capacidade de trazer uma palavra, né? Mas isso é a realidade. E a outra é o ideal e o real. Nós temos o ideal. Qual que é o ideal? O ideal é o que o Paulo fez. Foi se preparar, foi se dedicar, teve um grupo de pessoas para assessorar ele, teve um grupo de pessoas para mostrar para ele, né, o que aconteceu, como que foi, ele buscou atrás, ele teve tempo, ele teve recurso. Esse é o ideal, mas nem sempre é o real. Nem sempre é a realidade que nós vivemos nas nossas igrejas. E aí? E aquele tanto de Eu falei, pastor, que a gente tem que começar a ter estudo. Eu pedi para a pastora Silvane, pastora, já que quer que a gente pregue, acha que a gente tem capacidade. Então vamos fazer um estudo de pregação. A senhora dá um estudo de pregação pra gente, mas você sabe ali, né? Sim, fica ali. É a realidade. Fica ali, né, postergando, protelando e achando que, né, aquela gotinha da pregação de domingo é suficiente, o que a gente sabe que não é. E é a realidade. Infelizmente, não é só a realidade da sua igreja, irmã. É a realidade da maioria das igrejas. Por quê? Porque a maioria das igrejas são pequenas. A maioria das igrejas são pequenas e aí o povo vai na raça, né? Vai com o que tem e põe ali o irmão para pregar do jeito que tá, e o irmão erra, o irmão gagueja, o irmão treme, e no outro... Aí das duas, uma. Ou ele se envergonha e ele some da igreja, ou ele nunca mais quer subir. Às vezes ele não some da igreja, mas nunca mais ele quer subir num púlpito. Por quê? Porque ele passou tanta vergonha. Ele se sentiu tão desconfortável que ele não quer. Nunca mais. Ou ele fala, rapaz, eu vou melhorar agora e da próxima eu vou dar conta melhor, eu vou gaguejar menos, eu vou errar menos, eu vou tremer menos, e vou ter mais argumento, e vou conseguir fazer melhor. É a realidade, né? E o ideal. E assim, irmãos, nós não vamos conseguir resolver esse problema, não vamos também ter a resposta perfeita para esse problema, porque são vários aspectos, né? Põe ou não põe, né? Porque, igual eu falei, esse irmão que você joga ele no fogo, ou ele passa muita vergonha e se frustra, ou ele se sente desafiado e tenta melhorar. Então, assim, tem o que se ganha e tem o que se perde. O que fazer? Eu não tenho a resposta, né? Eu não teria coragem de falar se põe, não põe. Daiane, até porque tem um outro lado dessa moeda, né? Tem um outro lado dessa moeda. A gente vê, existem pessoas, por exemplo, que são especialistas, estudiosos. O cara faz mestrado, doutorado sobre um determinado assunto. Imaginar que ele faça doutorado, esse dia nós ouvimos muito essa palavra, sobre o helenismo, né? Então ele sabe tudo lá da cultura grega, daquele momento, dos poetas, dos autores, ele conhece com profundidade aquilo.
Então, em várias áreas do conhecimento há isso. Então, tem esse outro lado também. Alguém pode conhecer a Bíblia como um estudioso. Sim. Profundamente, pode fazer todas as conexões dos textos do Antigo com o Novo Testamento, mas ser vazio de fé. Sim. Ser vazio do Espírito Santo. E aí, esse também, embora tenha muito conhecimento teológico, ele não consegue tocar os corações. Sim. Porque daí a gente tem que fazer essa junção. Quem toca o coração, quem convence, quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Então, eu penso que a diferença está de Paulo é que ele, se a gente for pegar o exemplo de Paulo, ele está tocado. Então, na igreja pequena, eu penso que o ideal é pastor procurar identificar alguém que tenha esse toque do Espírito. Falar, cara, e o pastor compreender isso. Cara, deixa eu falar para você, você é faca. Você é faca. Qual que é a função da faca? Cortar. Só que faca precisa ser afiada, senão não corta. E como que a gente afia a faca? Então, nós vamos dar um jeito, você vai estudar, você vai não sei o quê. Por quê? Porque a essência do pregador não é o saber teológico. Isso é muito importante, e Paulo dá o exemplo. A essência do pregador é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eu acredito nisso, piamente. Se eu não acreditar nisso, porque se o Evangelho não convenceu você de que você precisa orar muito, se o Evangelho não conseguiu não conseguiu te convencer de que você é um pecador em busca da salvação, se o Evangelho não chegou em você nesse ponto, então você ainda não conhece o Evangelho. E por quê? Porque eu acredito piamente que só quando eu me vejo um pecador, eu consigo olhar com misericórdia para o outro. Daí eu sei que ele é igualzinho eu. Então eu não sou melhor que ele. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque daí isso é básico. Isso é o Espírito Santo que impõe no nosso coração. As qualificações, elas são importantes. Eu concordo plenamente que é necessário que nós tenhamos, mas aí a gente tem que fazer esse ponto de equilíbrio. Porque não adianta nada também um pregador ou alguém que tenha muito saber teológico, muito conhecimento bíblico e que seja desprovido do Espírito Santo, seja desprovido do dom divino de chegar aos corações. E aí, porque senão é aquela coisa, ele vai fazer falas muito bonitas, muito prolixas, muito não sei o quê, mas isso não consegue gerar o fogo que aquece a alma. Sim. Perfeito. Aliás, Daiane, só registrar aqui, estava todo mundo sentindo muito vossa ausência. Eu sentindo mais ainda. Eu tava assim, com o coraçãozinho apertado, curiosa para ver o que vocês estavam conversando. Gente, como eu disse, o ideal. O ideal é o quê? Um pregador que conhece a Bíblia, que usa bons exemplos, argumentos, uma boa oratória, uma dicção perfeita, que não grita, que tem unção, que fale, o seu coração queima e você chora e você sente. Esse é o ideal. Mas esse é o pregador perfeito, ele não tem. Então, a gente tem que o quê? Que procurar, correr atrás. Mas é o ideal, né? É igual a mulher ideal. Qual que é a esposa perfeita? Ela é bonita, ela é boa mãe, é boa esposa, cuida da família, trabalha fora e tá sempre ali, né? Aquela coisa. É perfeito, é o ideal, mas a gente não consegue ser. A gente grita com os filhos, com o marido e quer tocar o terror e não dá. É o ideal e o real. Então, assim, essa fala do irmão João é perfeita. Por quê? Porque eu conhecendo a irmã Edselda como eu conheço, eu acho que falta, assim, muito pouco de ajustes para ela conseguir trazer uma boa mensagem em um púlpito. Eu conheço, né, o jeito dela, a experiência dela. Então, eu, assim, falando no caso particular dela, só que ela não se sente preparada, é o ideal e o real. Mas, voltando, a gente usa o que a gente tem. A gente usa o que a gente tem.
né? Não, é igual o irmão João falou, às vezes você vai ter um pregador ali cheio de conhecimento, mas ele não consegue passar aquilo com unção, com graça, com vida. Não resolve muita coisa, né? Ah, você tem uma pessoa que tem graça, tem vida, tem experiência, tem verdade, não tem esse conhecimento todo, mas ela consegue ter a graça, a vida, a unção, né? O Espírito Santo. Então, gente, é o real e o ideal. A gente nunca vai conseguir ser esse pregador ideal. Eu mesmo nunca quis ser. Eu sei as minhas limitações, sei as minhas qualidades e sei os meus defeitos. Tento trabalhar eles, mas eu sei que eu nunca vou... Porque eu tenho pregação que eu ouço, eu falo, rapaz, como que esse pregador consegue ser assim? Eu admiro muito aquela característica, mas eu sei que ela não está em mim. Então, às vezes, é o mesmo caso da irmã de Celda. Ela está, às vezes, buscando uma característica que não é a dela. Mas ela tem outras. E às vezes, são as que Deus vai usar. Mas, né, cada um. E é igual ela mesma falou, eu não me vejo lá. Então, se ela não se vê lá, né, porque provavelmente ela ainda precisa ter esse chamado específico. Ponto. Deixa eu fazer aqui um comentário da leitura de hoje, que até agora a gente não fez nenhum. Então, deixa eu fazer aqui o que eu achei interessante na leitura de hoje. São dois aspectos similares e que são muito interessantes para a gente analisar no seguinte aspecto. A cura desse Enéas e a ressurreição de Tabita ou Tabita, né? Depende, tem Bíblia que tem acento, tem Bíblia que não tem. Então, são dois milagres, né? São duas curas, são dois momentos de ação ali, né, de Deus por parte dos discípulos. A cura desse Enéas e a ressurreição de Tabita. Os detalhes a gente não vai comentar, né, porque tá tudo muito claro aqui no texto bíblico, mas olha que interessante, o versículo 35 e o versículo 42. Olha o versículo 35. Diz assim: E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Todo mundo viu o que aconteceu, a cura daquele Enéas. Agora olha o versículo 42. E tornou-se isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O que a gente percebe que está em comum nesses dois versículos com essas duas curas? Vocês conseguem perceber? Sabe o que eu entendo? O que eu consigo fazer de aplicação na minha vida, nessa leitura do dia de hoje? É que tudo que Deus faz tem um objetivo comum, de glorificar o nome de Jesus e levar à conversão. Percebe? Percebe que os dois acontecimentos trouxe um resultado em comum, que foi a conversão de pessoas? Então nós podemos aplicar na nossa vida que tudo que Deus faz na nossa vida tem que ter um objetivo de levar à conversão das pessoas. Olha que coisa séria. A gente estava no clube e teve um momento que eu conversando, né, com a Lali, com os meninos, eu falei assim, como saber quem é cristão, quem não é cristão? Como glorificar o nome de Jesus em um ambiente como esse? Alguém já parou para pensar? Qual é o desafio? Como conseguir, né, em um clube e tal? E aí até o Diego comentou, algumas pessoas comentando, talvez pelo fato de não estar bebendo, porque a maioria está bebendo, outros não, mas enfim, como que a gente aplica isso? Tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, tem que ter o objetivo de glorificar e de trazer conversão. Isso é muito sério, né? Porque às vezes a gente faz, ou às vezes Deus faz coisas na nossa vida e a gente não para pensar, né? O que Deus quer disso? Se você, em algum momento na sua vida, tiver dúvida sobre o que Deus espera de algo na sua vida, o que Deus espera de alguma situação na sua vida, tenha essa resposta pronta. Ela sempre vai ser uma resposta que vai caber. Deus espera conversões. Deus espera que as pessoas cheguem a Cristo através da nossa vida e através de tudo que acontece na nossa vida e através de tudo que a gente faz. Então eu achei interessante esses dois versículos porque os dois trouxeram, né, o resultado em comum daquilo que Deus estava fazendo através dos discípulos, que era conversão. Precisamos, irmãos,
permitir que Deus nos use para que aconteça conversões, direta ou indiretamente. Precisa haver conversões. As pessoas, embora estejam muito evangelizadas, entre aspas, elas estão longe de Jesus. Elas estão muito longe de Jesus, longe da graça, longe da salvação. E nós precisamos promover, proporcionar conversões. Amém? Tem algum versículo que vocês querem perguntar específico, alguma dúvida nessa leitura de hoje? Daí uma das coisas que a gente falou aqui, bem se você acabou de falar, que nós falamos assim, ainda que é muito fácil ser crente, né? Difícil é se converter, igual você está falando. Já foi levado muito, todo mundo já tem um cristianismo, mas assim, a conversão ela é muito difícil. E aqui não fala sobre ser crente, sobre aceitar, aqui fala sobre a conversão. Conversão, porque naquele tempo era muito nítido, né? Ou você cria em Jesus ou não. E crer em Jesus arrastava a mudança de vida. Por isso que a gente até comentou aquele dia, né? Aquele que crê. Porque para eles o crer arrastava tudo. Englobava tudo. A mudança de vida, a conversão. Então por isso que aquele que crê será salvo. Sim, por quê? Porque quando eles acreditavam em Jesus, abraçava o pacote todo. E hoje não. Hoje você fala, eu creio em Jesus, mas eu não quero mudança de vida, eu não quero santificação, eu não quero deixar o pecado, né? E até assim, se o tempo cair, não tem problema, mas tinha um casal que estava com a gente e todo mundo que estava no passeio era crente, né? Assim, né? Pelo menos o título de crente, todo mundo crente, vai numa igreja e tal. E tinha um casal que só a mulher era crente e o esposo dela era desviado, então ele de vez em quando pegava e bebia uma cerveja. E aquilo incomodava muito ela ficava muito triste, muito triste. E aí teve, bem na volta já, ontem à tarde a gente estava almoçando e ela falou pra mim que estava conversando com ele, fazendo uma proposta pra ele. Falou pra ele assim, fulano, fica crente comigo um ano. Se Deus não fizer tudo que Deus prometeu, você pode desviar de novo. E aí ela perguntou pra mim, o que você acha dessa proposta? Eu falei, olha, eu acho que tem uma cara de barganha nisso aí, não sei, né? Porque como que você faz uma proposta, né, e se compromete com aquilo que Deus vai fazer? Eu acho complicado, mas eu acho que servir a Deus e ser crente é uma decisão muito, muito individual. Ele tem que estar convicto, né, daquilo que ele quer. E ela falou, não, mas eu vou orar muito e eu sei que Deus vai fazer dentro de um ano. Eu falei, tá, mas fazer o quê? Ela, tudo. Eu falei, mas tudo o quê? Todas as promessas, as bênçãos, tudo que Deus prometeu, nós só não recebemos ainda porque Ele não está firme e tal. Falei, olha, não sei, eu acho muito complicado esse tipo de proposta. Mas assim, pessoal, é igual a gente acabou de falar, né? As pessoas estão evangelizadas, mas estão sem o evangelho nos seus corações. E é disso que nós precisamos, né? Mas... Daiane, só para a gente pensar sobre isso, só para fazer um registro. Vai cair, pai, fala. Sobre esse assunto que nós vamos falar depois. Lucas 22, 30 e... Sim, então, a gente então vamos marcar para falar, né, nessa referência, mais conversão para o nosso coração. É disso que nós precisamos, né? Nós não precisamos do evangeliquez, precisamos do evangelho verdadeiro dentro do nosso coração. Isso aí, Deus abençoa, bom dia para todo mundo, até amanhã.